Vocês já ouviram falar em Pico do Petróleo? Pois é, essa semana a gente está lançando o podcast Impacto Positivo com o Dr. Alexander Turra. Ele é um biólogo, um ecologista da USP, e ele trabalha com a questão da poluição marinha. E como que a pesquisa nessa área e em algumas outras áreas relativas a essa podem guiar as políticas públicas, né? A formação de políticas públicas que possam evitar esse tipo de problema. Mas o problema da poluição marinha, juntamente com o problema da poluição, o aquecimento global e a poluição como um todo, ele é decorrente da nossa matriz energética. E a matriz energética é um assunto que está muito em voga aí no Brasil no momento, mas basicamente quer dizer o seguinte, que a gente usa um tipo de energia praticamente para mover 100% da nossa sociedade, ou seja, a nossa dependência do petróleo como a principal matriz energética, quer dizer, em termos grosseiros, que a gente depende do petróleo para quase 100% de tudo que a gente faz na nossa sociedade. As grandes corporações do petróleo empurraram o lobby e a gente hoje usa o petróleo em tudo, o plástico, dos bens de consumo que a gente usa, as embalagens, os combustíveis, a fabricação de praticamente tudo na nossa sociedade é dependente do petróleo. É um papo muito interessante, ele traz muitas informações, uma delas inclusive é de como a quantificação dos serviços ecológicos prestados, apesar de nos dar uma ideia da magnitude dos serviços prestados pelo sistema marinho, por exemplo, a gente não conseguiria pagar, são mais de 30 trilhões de dólares em serviços ecológicos prestados. Embora nos dê uma noção da magnitude do problema, não explica tudo, porque nem tudo que a gente vive, nem tudo que a gente depende nos ecossistemas pode ser quantificado. Eu vou deixando a entrevista com vocês. De novo, entrem em contato com o podcast Impacto Positivo, deixem suas sugestões de pauta, curtam a página no Facebook e no YouTube, para que a gente possa criar mais massa crítica de mudança positiva. Eu sou Eurico Viana, vou ficando por aqui trazendo para vocês ideias, ações, pessoas e projetos de impacto positivo. Alexander, muito obrigado pelo seu tempo. A gente vai começar agora uma entrevista sobre o seu trabalho e queria primeiramente parabenizá-lo, porque não é um trabalho fácil na atual conjuntura que a gente tem, e agradecer o seu tempo com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço o contato e a oportunidade de compartilhar com a audiência essa temática do lixo nos mares, que é uma temática muito atual e importante. Obrigado, Alexandre. Você tem umas áreas de atuação que são bem amplas, né? Manejo e conservação, planejamento de espaços marinhos, avaliação de impacto ambiental, mudanças climáticas e o lixo marinho, entre outras coisas, né? Eu queria que você explicasse para a gente que é leigo a importância dessas áreas e a ligação entre elas, para a gente ter uma noção do escopo do trabalho como um todo. Então, o desafio que eu tenho quando eu vou montar meu currículo, né, e explicitar as linhas que eu tenho trabalhado, realmente às vezes chega a ter umas áreas meio diferentes e que parecem desconectadas, né? Mas na verdade o que eu tenho tentado fazer é buscar uma certa interdisciplinaridade na minha atuação, buscando conexão com diferentes colegas, diferentes profissionais e que me permitem dialogar sobre diferentes temas, né? E com isso eu aproveito e me capacito e compartilho aquilo que eu sei da minha formação básica de ecólogo, né? E com isso eu consigo agregar um pouco de conhecimento às áreas que tradicionalmente eu vinha trabalhando. E isso ao longo do tempo vai levando a uma interdisciplinaridade, né, que é importante quando você está trabalhando em problemas complexos, como esses que a gente tem no ambiente marinho. Então, por exemplo, a questão das mudanças climáticas, ela está ligada diretamente à ecologia marinha, uma vez que as mudanças elas podem afetar cadeias alimentares, podem afetar as comunidades, e a gente entendendo como as comunidades funcionam, né, como o ambiente marinho funciona, a gente consegue então entender os impactos que podem ser gerados a partir dessas mudanças. Isso vale para qualquer coisa, isso vale para os impactos ambientais derivados de um empreendimento que vai ser planejado para a costa, né, tipo um porto, né, uma usina nuclear, um grande condomínio, uma marina, né? Ou uma plataforma de exploração de óleo e gás, enfim, esses empreendimentos, quando você entende o funcionamento do ecossistema marinho,
entende os processos, entende esse funcionamento, fica muito mais natural de você pensar como que cada ação prevista, né, nesse empreendimento pode causar de impacto, né? Como que cada ação causa consequências ou traz consequências para o ambiente. Então, fica muito mais lógico isso. Então, o que eu venho buscando é buscar conexões, né? Fazer conexões entre diferentes áreas para me permitir ter uma visão um pouco mais abrangente e uma produção de conhecimento um pouco mais atrelada a essa necessidade que a sociedade tem de uma ciência um pouco mais aplicada, um pouco mais integrada às suas demandas, né? Então, esse é outro foco do trabalho, né, que não é só uma pesquisa hermética dentro da universidade, sim uma pesquisa que busca essa conexão com os tomadores de decisão, com as políticas públicas, com a sociedade. Então, esse é o panorama. De fundamental importância, né, Alexander? Aqui eu moro relativamente perto da barreira de corais e um exemplo prático disso tudo que você está colocando, por exemplo, existe um embate aqui agora muito grande sobre autorização ou não de uma mina de carvão mineral da Adani e o impacto que ela tem direto na barreira de corais, que com uma alteração mínima aí de temperatura, assim, mínima para que os leigos achem pouco, né, 1 grau, um pouco acima de 1 grau, parece que está tendo um impacto enorme, assim, e grande parte da barreira já está calcificando, né? Isso. Eu queria, dentro dessa área, uma dificuldade que eu tenho, assim, como parte do que eu faço é educação ambiental, apesar de não ser biólogo, existe hoje uma desinformação muito grande, né? Algumas pessoas dizem não acreditar na questão das mudanças climáticas e a gente tem também acho que um serviço de desinformação que talvez seja até planejado, que a gente tem, eu chamo eles de pseudocientistas, alguns cientistas que vêm dizendo que essas mudanças elas são normais e que elas sempre aconteceram e que não tem nada demais acontecendo ou nada de novo acontecendo no planeta. Diante dessas desinformações e desse contexto como um todo, eu vejo que as pessoas têm muita resistência em aceitar qualquer sugestão que parta do princípio que a gente precisa repensar o nosso modo de vida, né? Dentro dessa questão que você colocou desse diálogo com os tomadores de decisão e com a sociedade como um todo, em pleno século XXI, como é que você, que é um cientista de ponta, lidar com essa situação, essa desinformação, essa questão toda que a gente vive hoje? A ciência ela é colocada num contexto, né, num contexto histórico, numa conjuntura atual, né, também. E essa questão das mudanças climáticas, ela representa muito bem esse cenário, né, da discussão entre o conhecimento científico e a vontade política, né? Desde 92, a Rio 92, a questão ou o princípio de se usar o melhor conhecimento científico disponível na tomada de decisão ganhou espaço, ganhou força. Mas ele muitas vezes não é considerado. Então, o que você tem? Você tem um jogo de interesses por trás de todos os tipos de decisão, né? E tem situações que pendem para uma decisão mais política do que para uma decisão mais técnica. Nós vemos isso a todo tempo. E na discussão do clima, né, é interessante ver esses diferentes argumentos, justamente porque é fundamental que a ciência seja questionada o tempo todo para realmente enfatizar, né, ou buscar argumentos que sejam inequívocos, né, argumentos que sejam inquestionáveis. Então, quando você vê uma pessoa que não acredita, né, ou que se diz ter evidências de que as mudanças climáticas não estão acontecendo, é uma grande oportunidade para você entender esses argumentos e desmontar esses argumentos para poder comunicar melhor. Por outro lado, tem toda uma discussão econômica por trás das mudanças climáticas que estão associadas às mudanças de matrizes, né, da matriz energética, e isso impacta alguns países que são importantes players na tomada de decisão em nível internacional, a exemplo aí os Estados Unidos. Então, teve uma discussão recente, né, uma conferência das partes recente, em que o governo do Canadá, que está assim, vendo uma grande oportunidade nessa questão de se criar toda uma economia baseada numa nova matriz energética, numa energia renovável, né, num cenário de baixas emissões de gases do efeito estufa, que beira 30 trilhões de dólares.
E esse argumento foi usado, né, para tentar convencer os Estados Unidos a aderir a essa discussão, a esse movimento. Mas, na verdade, a discussão ali é mais minimalista, é mais focada nos grandes grupos que hoje ainda nesse país se baseiam em combustível fóssil, né? Então, é uma discussão que não penetra, não permeia esses canais de tomada de decisão, por mais argumentos que se tenha, por mais convincentes que eles sejam, por mais inequívocos que eles sejam. E, na verdade, não é uma questão de acreditar ou não. É uma questão de você ter a evidência e entendê-la como válida, né? Até onde eu acompanho, até onde eu vejo, essas evidências são inequívocas. Eu tenho acompanhado isso assim, com uma certa proximidade, e eu li alguns meses atrás um artigo sobre a questão das próprias indústrias, as próprias corporações do petróleo, né, sendo expostas no fato de que elas já sabiam o impacto e a questão do aquecimento global há mais de 30 anos. E eu acho muita ingenuidade, às vezes, das pessoas não entender que existe um lobby e uma ação dessa matriz energética, né, ou seja, as corporações que lidam com combustíveis fósseis, de que eles sejam a matriz principal e usados enquanto for possível. O problema é que esse enquanto for possível pode trazer uma hecatombe ecológica, né? Sim, não só ecológica, mas para o ser humano também, né? Para os serviços que o ambiente presta para a humanidade, os benefícios que ele traz para a humanidade. Então é esse o grande desafio, você entender que os ambientes, os ecossistemas, eles vão assimilando essas alterações, eles vão sofrendo modificações paulatinas, né, lentas ao longo do tempo, vão buscando adaptações, mas a teoria diz que há um fenômeno chamado tipping point, que é o ponto de virada, né? Um ponto de transição, em que a mudança é muito rápida. Então você pode ter um processo de degradação ambiental muito rápido à medida que se atinge um determinado ponto crítico. E isso é muito preocupante, porque para você ter o retorno a uma situação original seria praticamente impossível. O custo de se fazer isso é muito grande. E com isso, o que acontece? O ser humano ele está causando impactos e fazendo com que serviços que são prestados gratuitamente pelo ambiente marinho, por exemplo, que é o que eu estudo, né, eles sejam, ao serem desgastados, ao serem impactados, se o ser humano fosse pagar por esse serviço, seria um preço impraticável. Teria que se vender o planeta para ter o recurso para poder pagar por esses serviços. Percebe? Então a gente está matando a nossa galinha dos ovos de ouro, né? A gente está matando as nossas fontes de riqueza e de condição de vida. Eu ia te perguntar, eu estou saindo um pouquinho aqui assim do meu esquema, mas eu tive uma conversa fora do programa com o Antônio Nobre e assisti algumas coisas dele, li algumas coisas dele também, e ele traz uma informação interessante com relação à Amazônia, que é assim, ele dentro parte das pesquisas que ele fez, ele quantificou um pouco essas questões dos serviços ambientais, né? E existe esse tipo de pesquisa dentro da sua área também, no sentido de mostrar para as pessoas, olha, esse serviço ambiental que é prestado pelos oceanos é da ordem de, sei lá, trilhões de dólares. E se a gente... Existe esse tipo de estimativa? A gente que tem trabalhado com essas questões que ligam o ambiente com a sociedade, a gente tem trabalhado esse aspecto dos serviços ecossistêmicos e sua tradução para a sociedade, inclusive para os tomadores de decisão. Isso não significa necessariamente que esses serviços eles são valorados monetariamente, tá? Porque isso, embora seja uma estratégia de comunicação interessante, isso pode levar ao entendimento de que tudo bem, então se tem um preço eu posso pagar, né? E então a gente trabalha muito a noção de importância, né? Importância não necessariamente monetária. Embora esses valores, quando a gente atribui valores, esses valores eles são superlativos. Então, por exemplo, em 97, um grupo de pesquisadores fez uma estimativa considerando todos os ambientes, todos os ecossistemas do planeta e verificou que pouco mais da metade
dos benefícios trazidos para a humanidade derivam dos ambientes costeiros e marinhos, né? Então, assim, a importância é tremenda. Os valores, obviamente, os valores a gente pode estimar de um jeito ou de outro. Tanto é que, mais recentemente, em 2014, foi feita uma revisão desse trabalho, e esse trabalho fez uma atualização desses valores. Márcia, você podia atender? Então, valorar os ambientes, os ecossistemas marinhos é uma estratégia importante, e ela é importante tanto para o diálogo com os tomadores de decisão quanto para a sociedade. Obviamente, atribuir um valor pode ser um exercício um pouco preciso, né, em função do que você considera para atribuir esses valores. Nesse sentido, um estudo feito em 2007 por um grupo de pesquisadores do mundo inteiro levou a uma estimativa de valores, né, dos serviços ecossistêmicos do planeta da ordem de 33 trilhões de dólares, né? E isso fazia com que o planeta não tivesse dinheiro para pagar esses serviços, né, se vendesse tudo que tem, né? É um valor absurdo. E os ambientes marinhos representando basicamente um pouco mais da metade desse papel. Esse trabalho foi revisto em 2014 e os valores mudaram. Então, o valor ele vai depender de muitas coisas, vai depender da informação que você tem, do método que você usa. Então, o valor é apenas uma forma de você trazer materialidade, não significa que custa exatamente aquilo. Então, por isso que a gente tem trabalhado mais a ideia de valor, de importância, valor não monetário, do que de monetarização dessa discussão. E isso faz com que a gente, então, possa mostrar para a sociedade qual é realmente a importância. É claro, a gente pode traduzir em quantidade de riqueza que o Brasil agrega dos oceanos, qual que é o PIB do mar, né, do Brasil, por exemplo, né, para o Brasil. Esse valor não existe ainda, né, e é uma coisa que a gente poderia até fazer o exercício de calcular, mas com as 1000 ressalvas que a gente tem que fazer em relação a se calcular um valor. Não, eu concordo com você. Eu acho assim, é interessante no sentido de comunicar e comunicar a ineficiência que é a devastação, porque a gente não consegue colocar de volta com a tecnologia criada por nós mesmos os mesmos serviços, né? Exato. Eu concordo totalmente. E existe uma outra observação também que eu gostaria de fazer nesse sentido, que assim, apesar de valer a pena como estratégia talvez de comunicação, reforça um pensamento que a gente tem, a gente que eu digo sociedade ocidental como paradigma civilizatório, que é o de que a economia de alguma forma está acima ou desconectada dos ecossistemas e não o contrário. Uhum. Né? E quando a gente coloca a importância dessa maneira que você está colocando, acho que fica mais evidente essa questão de que essa desconexão ela é fictícia e que na verdade nem é possível, né? Essa questão do pensamento do pibismo, como as pessoas falam, né? O crescimento constante num planeta que é finito. Exato. Na verdade, a gente trabalha com uma noção, né, com o princípio de que nós temos sistemas socioecológicos e que consideram uma integração muito forte do ser humano com a natureza, tanto gerando impactos sobre a natureza, quanto recebendo os impactos positivos e negativos dessa natureza. Então, essa relação, ela se traduz, né, nesses valores, né? Mas também se traduz em uma série de coisas que são não valores, né? Que são percepções, são serviços que não são monetarizados, como lazer, né? Beleza cênica, né? Questões relacionadas à tradição. Por exemplo, você sentir o cheiro de um lugar e lembrar aquilo te remeter a uma série de lembranças ou de importâncias que não se traduzem para outra pessoa, significam coisas apenas para você, né? Então, é fundamental que isso seja integrado nessa discussão de alguma forma. Não, e reforçado esse paradigma, né? Porque eu acho que no fundo ele faz muito mais sentido do que um paradigma que a gente caminha para ele, que é o de que tudo pode ser quantificável, né? Exatamente. Deixa eu entrar numa área aqui, Alexandre. Eu li recentemente também as áreas de confluência de várias correntes marinhas, elas têm formado bolsões de lixo no mar. E, pelo que eu entendi, isso é uma das suas áreas de pesquisa também, né? No Pacífico, que é a relação mais próxima aqui que a gente tem,
eu estava lendo que essa área, ela chega, em termos de proporção em área, são 2 Franças. São, se não me engano, 19 milhões de toneladas de lixo em um desses bolsões, porque, pelo que eu entendi, tem vários bolsões desse tipo aonde as correntes marítimas convergem, né? Isso. Uhum. É, Exatamente. explica para a gente o impacto disso como um todo. Uhum. Então, né, esse fenômeno é um fenômeno muito comum que sempre aconteceu, mas, na verdade, no passado, o que se agrupava nesses locais eram resíduos orgânicos, pedaços de madeira, sei lá, né? Coisas que se degradavam num curto período de tempo. Essas regiões são chamadas de giros, né? São vórtices formados por ventos, né, pela circulação do planeta, e nessas regiões os ventos fazem um giro, né, as correntes fazem um giro e esse giro aprisiona partículas ali, né? Com a contaminação dos oceanos por resíduos sólidos, os resíduos sólidos passaram a se acumular nessas regiões. Nós temos 5 grandes giros no planeta: no Pacífico Norte, no Pacífico Sul, no Atlântico Norte, no Sul e no Índico. E temos uma infinidade de pequenos giros que ocorrem perto das costas, em uma variada condição, assim, ou em variados cenários. Mas o fato é que nesses grandes giros ocorre um acúmulo muito grande e de longa duração desses resíduos. E esses resíduos ali nesses locais, né, quando acumulados, e daí é um acúmulo, não é uma ilha, como se fala, né, não é uma ilha que você sai andando em cima, é uma sopa, né, um caldo cheio de partículas pequenas, principalmente plásticos, né, itens plásticos, ou fragmentos de plástico que flutuam. Esses resíduos acabam, de uma forma ou de outra, impactando a biodiversidade, né? E a gente pode então entender que existe um impacto na biodiversidade, mas também tem impacto em atividades socioeconômicas que eu vou falar já já. Nessa Tá? questão, desculpa, Alexandre, nessa questão da biodiversidade, uma outra coisa que me assustou muito é uma estimativa dessa mesma pesquisa, um artigo, se eu não me engano, no The Guardian, dizendo que se as coisas continuarem no passo que estão, em 2050 a gente vai ter mais plástico no mar do que peixe. Essa é uma estimativa feita pela Fundação Ellen MacArthur há uns 2, 3 anos, indicando que existe uma previsão de tendência, né, uma tendência de aumento da entrada desses resíduos no mar. Então em 2050 haveria essa possibilidade. O dado ele pode até fazer sentido, mas o mais importante desse dado é sinalizar a trajetória que a gente está, não o dado absoluto, né, mas a trajetória que a gente está caminhando. E nesse sentido são necessárias ações. Por quê? Porque esse resíduo no ambiente marinho, ele não deve estar no ambiente marinho, nenhum resíduo deve chegar no ambiente marinho, né? Então, mas quando ele chega, ele vai ter problemas. No caso dos itens plásticos, em especial, né, pelo fato deles serem altamente duráveis, e eles foram feitos para durar, né, esse é o grande benefício do plástico, é ser um bem durável. Ele, quando chega no mar, ele vai durar, né? E os itens que flutuam vão acabar sendo dispersos e se acumulam, dentre outros ambientes, nos giros, né? Se acumulam em praias, em outros locais. E lá eles vão ser, então, expostos à biodiversidade. Então, há um aumento do risco, né, de contato com esses resíduos e os seus impactos. Um dos impactos diz respeito à ingestão, né? Ingestão dos resíduos por indivíduos grandes, como peixes, aves, mamíferos marinhos, tartarugas, né, animais grandes, que vão ingerir itens grandes. Mas também, à medida que esses itens vão se fragmentando e formando o que a gente chama de microplásticos, pequenos organismos passam a ter, então, a possibilidade de ingestão. E ao ingerirem esses itens, eles passam esses itens, ou têm o potencial de passar esses itens ao longo da cadeia alimentar. O que a gente mostrou no estudo recente é que a partícula em si, à medida que ela entra no animal, no tubo digestivo, vai para o sangue e vai para um tecido, ela dura ali dentro em torno de 2 semanas e depois o animal libera essa partícula. Então ela não é acumulada nos organismos. De forma que a passagem Ela ao não longo se da torna vida residual, mas ela não se torna residual, mas ela fica tempo suficiente para ser passada adiante na cadeia alimentar.
Ela, na verdade, ela pode ser passada, mas ela não é acumulada. O que não significa que não tenha impacto. Por quê? Porque há um outro problema dessas partículas funcionarem como vetores de poluentes que já estão disponíveis no ambiente. Então, derivados de petróleo, metais pesados que estão no ambiente, essas partículas elas absorvem esses componentes, amplificando a sua concentração enormemente, e daí quando ingeridos, essas partículas podem então, lá junto com as células adiposas, né, as células de gordura do animal, elas podem perder essas partículas para essas células de gordura. E essas partículas, esses poluentes, né, eles são acumulados. De forma que você pode ter o predador do predador do predador acumulando mais intensamente esses poluentes do que se não tivesse esse item no mar. Então esse é um tipo de discussão que está sendo feita hoje e leva ao fato de que a gente não tem tanta clareza ainda desses potenciais efeitos no ser humano. Então assim, existe um caminho possível de se chegar ao ser humano, mas isso ainda não foi quantificado. Por outro lado, um outro tipo de impacto muito comum e que nesse estudo que você cita... Oi, diga. Não, queria fazer só uma pergunta. Nessa questão da contaminação do ser humano dentro dessa cadeia, porque existe o problema da poluição, né, dos resíduos sólidos, a degradação deles na questão do microplástico, que pelo que eu entendi, você explicando aí agora, ele se torna um agente agregador de outros contaminantes, de outros poluentes, né? Isso, exatamente. Não, assim, não é minha área de pesquisa, mas assim, não deve ser muito complicado, por exemplo, fazer uma análise, principalmente das populações que vivem da pesca ou que têm um contato mais próximo com, né? Existe alguma coisa nesse Populações sentido humanas, você já? diz? Oi? Populações humanas? É. Você diz assim, em relação ao impacto que os resíduos podem trazer para as populações humanas. Porque, por exemplo, vamos falar de populações que vivem, né, à beira do mar, que têm uma quantidade, ingerem mais o pescado, os frutos do Ah, sim. mar e Sim, etc, sim, né? sim. Entendi, Para entendi. essas pessoas que estão mais próximas ali, e acho que não só para elas, hoje em dia, com a economia globalizada, todo mundo come, né, peixe para todo lado. Mas, Uhum. assim, existe nesse sentido já pesquisas que estão buscando ver o impacto disso na saúde do ser humano? Sim, então o impacto do microplástico ao longo da cadeia alimentar, ele pode, teoricamente, ter um impacto na saúde humana, mas, a princípio, até o momento, as pesquisas realizadas não conseguiram evidenciar ainda esse efeito direto das partículas ou indireto através dos poluentes no ser humano. Né? Então, obviamente que um local muito interessante para se estudar isso seriam populações que consomem muitos recursos marinhos, né? Uhum. E isso, a princípio, ainda essa informação ainda não se tem na literatura. Então, é um desafio aí de se pesquisar. E, Mas, por outro lado, tem uma questão interessante que depende, por exemplo, do tipo de organismo que você consome. Por exemplo, o ser humano, quando consome o peixe, ele tira o tubo digestivo. Então, o ser humano não come os resíduos que estão no tubo digestivo do peixe. Já quando o ser humano come ostra ou come mexilhão, né, ele come o animal inteiro, inclusive o seu intestino. Então, ele come inclusive tudo que tem lá, né? E aí o ser humano acaba então tendo a possibilidade de ter um risco maior. Tanto é que, no caso aí dos mexilhões, a gente está fazendo um esforço internacional para se fazer uma primeira avaliação global de microplásticos contaminando os mexilhões. sabe que você me alertou para uma coisa, porque eu, inclusive, faz parte da minha dieta. Eu, inclusive, faço até coleta eu mesmo. Eu pego e tal, para comer. E uma coisa que é impressionante aqui na área que eu vivo, eu vivo numa área que são vários rios, então tem vários estuários, né? Toda vez que tem uma tempestade, você dá 2 dias depois, você vem e você vê a linha, a marca da maré que vai, né, que vai rescindindo assim, você Uhum. vê a linha dos dejetos de plástico ali, Isso, a pequenininho, linha de colorido. deixa. É. Chama linha de deixa. A gente mostrou aqui no litoral do Paraná que tem uma relação muito forte entre os fenômenos oceanográficos e meteorológicos na disposição dos resíduos sólidos em praias, né? E, então tem o efeito do vento, tem o efeito da maré e tem o efeito da chuva, por exemplo, né? E não no dia que chove, mas assim, exatamente, né? Depois de 2 ou 3 dias que chove, existe esse acúmulo e dependendo da posição da praia no estuário, essa relação muda um pouco.
mas tem um forte componente, que foi a primeira vez que isso foi medido de fato, né? A gente coletou 60 dias consecutivos nas praias, né? E isso permitiu com que a gente fizesse essa correlação. Esse é um estudo que está sendo finalizado para ser submetido para publicação. E tem uma outra ligação, né? Nesse artigo que eu li, e essas observações minhas também, porque, enfim, eu trabalho com educação ambiental, eu ensino permacultura e outras coisas nesse sentido, então a gente fica muito ligado nas questões dos padrões da natureza, e, enfim, né? Sim. Uma outra coisa que eu percebi é que nessa mesma linha de deixa é onde tem os restos de pequenos crustáceos e outras coisas, de peixes mortos e tal. Então, as aves Plantas. marinhas, elas vêm ali. E aí, Exato. outra coisa que estava nesse artigo, que não é um artigo científico, é um artigo do jornalístico, mas que estava indicando lá também, é que uma outra estimativa que tem é de que parece que até 2040 existe um comprometimento muito grande com relação à saúde das aves dentro desses ecossistemas, né? Uhum. As aves, elas são especialmente afetadas porque elas acabam tendo uma dieta, o seu conteúdo estomacal acaba sendo muito afetado pelas partículas, né, que elas acabam pegando no ambiente. Isso fica ali acumulado durante muito tempo. E existe toda uma discussão sobre o possível efeito dessas partículas na mortalidade das aves, de uma forma direta, né, o que pode ser ocasionado pelo fato de que essas partículas machucam, né, o tubo digestivo da ave, e isso abre caminho para outras infecções, para doenças, ou então que esse material dentro do tubo digestivo faça com que a ave tenha uma falsa sensação de que está alimentada, e daí para de se alimentar, ou não se alimenta tanto quanto deveria e acaba definhando. Né? Então é um tipo de efeito que funciona não só para aves, mas para outros organismos que ingerem esses resíduos. E nesse sentido, quando você tem nas praias o lixo, né, que a gente fala, né, na verdade esse lixo ele significa duas coisas, né? Tem os resíduos sólidos que não deveriam estar na praia e quando estão na praia acabam tendo efeitos, e tem o que a gente chama de wreck, né? Ou seja, Os destroços. os destroços, os resíduos que são naturais e que acabam, ao chegar na praia, sendo importantes para uma série de organismos que decompõem essa matéria orgânica, que se alimentam dela, né? Então nós temos aí vários crustáceos que vivem em praia se alimentando desse material, os poliquetas na sequência vão se alimentar disso. Né? Então, inclusive a gente tem um estudo aqui de doutorado que vai fazer um experimento tentando avaliar o efeito dessa substituição de material orgânico por resíduo sólido no funcionamento dessa fauna de praia. E interessante também, assim, levantar as questões de estudos longitudinais, né? Ou seja, a longo prazo, porque, pelo que você explicou, como essas partículas elas acabam agregando metais pesados e outros tipos de poluente, né? Uhum. Nas várias populações em que elas têm esse impacto negativo, enfim, eu estou especulando, mas há de se esperar que um estudo longitudinal confirme outras complicações, né, de saúde. Sem dúvida, né? O monitoramento é algo essencial, ele precisa ser feito de uma forma ligada especialmente a perspectivas de melhora, ou seja, ações, né, políticas públicas e metas de controle desse tipo de problema. E isso, infelizmente, ainda não acontece por várias razões. Falta de recursos, falta de interesse, falta de um arranjo institucional para fazer as coletas e, especialmente, a falta de um método harmonizado que permita com que esses trabalhos sejam feitos no mundo inteiro e sejam comparados. Esse é um desafio que está sendo transposto no momento, esse último dos métodos, porque o GESAMP, que é um grupo de especialistas em aspectos da poluição do ambiente marinho, tem um grupo de trabalho que está buscando fazer um relatório para fazer uma harmonização desses métodos. Né? Seriam protocolos para serem utilizados no mundo inteiro para monitorar ao longo prazo os microplásticos e os resíduos sólidos como um todo no ambiente marinho. Eu faço parte desse grupo e o relatório, né, desse grupo de trabalho está previsto para ser finalizado em dezembro desse ano, 2018. Interessante e fundamental, né? Tem uma parte do seu trabalho que você deixou bem claro desde o começo, que é a importância dessa conexão com os tomadores de decisão, o diálogo, né, da pesquisa acadêmica com as pessoas que lidam com esse problema no dia a dia delas, né?
população de pescadores, enfim, Aham. etc, etc. Nesse sentido, quem são os agentes que estão assim, abarcando esse problema e tentando trabalhar com isso? Porque uma coisa que veio à minha cabeça quando eu li o artigo é que mesmo que a gente reverta muito rapidamente os nossos costumes hoje, né, Uhum. a quantidade de plástico que foi produzida é enorme Aham. e ele não se degrada rapidamente, pelo contrário, demora muito, né? É. Então existe aí como é que fala, um tempo de Uma amortização aí. defasagem, né? Uma Exato. defasagem. É. Não, exatamente, né? É um pouco parecido com as mudanças climáticas, né? Ou seja, se você parar de emitir carbono hoje, você ainda vai ter os efeitos das emissões anteriores. No caso do lixo nos mares, isso também acontece e você tem aí uma certa defasagem para que o problema seja equacionado, supondo que ele vai se parar de entrar, né? Vai se combater a entrada dos resíduos sólidos no mar. Nesse sentido, o problema remete a uma visão de que ele não tem uma solução simples, uma solução bastante complexa, uma vez que retirar essas pequenas partículas dos oceanos é praticamente é, impraticável, né? Não é factível. Seria um custo alto e não tem tecnologia para isso no momento. Então, o que se faz? Se busca, então, fechar a torneira, fazer com que esse resíduo não chegue no mar. E aí você tem que envolver uma série de atores, né? Em nível internacional, a ONU Ambiente ela está buscando harmonizar essa questão, né, moderar essa questão através da sua Assembleia Ambiental, né, a Assembleia Ambiental das Nações Unidas, que por meio de resoluções busca orientar os Estados-membros a tomarem decisões com relação aos resíduos sólidos. Já para o lixo marinho nós já temos 3 resoluções, a última foi definida agora em dezembro de 2017 e isso vem guiando os países. No caso do Brasil, o Brasil ele iniciou a elaboração do seu Plano Nacional de Combate ao Lixo nos Mares em dezembro de 2017. Ele vai ser construído ao longo de 2018 e 2019 de uma forma participativa, ampla, colaborativa, considerando os diversos setores da sociedade, desde a sociedade civil organizada até a indústria, governo e academia. Então isso faz com que a gente entenda as diferentes visões que permeiam essa discussão. Isso remete a um dado desse estudo, né, que foi publicado recentemente pelo Le Breton e colaboradores, que mostra que no Giro do Pacífico Norte, praticamente 50% da massa de resíduos desse local são redes de pesca perdidas ou abandonadas. Isso faz com que a gente entenda que, na verdade, essas redes vão causar um outro problema, porque elas não são ingeridas pelos organismos, via de regra, elas são, na verdade, elas aprisionam organismos. Isso é o que a gente chama de pesca fantasma. Né? A rede fantasma é a pesca fantasma, porque ela pesca para ninguém, né? E os animais vão morrendo. Então, 50% da massa é rede. Então, aí você pergunta, poxa, mas como que eu combato isso? Né? Eu combato isso entendendo o setor da pesca, entendendo por que as redes são perdidas, entendendo que as redes perdidas não têm sistemas de rastreamento que permitam localizá-las, entendendo que tem muitas redes que têm baixa qualidade, elas duram pouco e são perdidas porque é mais fácil deixar no ambiente do que retornar para levar para reciclagem. Não existe um controle do que ocorre com essas redes. Então, isso é um grande problema e tem um caminho para a solução que é totalmente diferente das lavagens de roupa. Então, quando nós lavamos roupas sintéticas, com fibras sintéticas, as fibras, dependendo do cenário, elas acabam indo parar no mar. Né? O cenário significa um filtro ineficiente, né? Um tecido que desprende muitas fibras, um sistema de tratamento de esgoto ineficiente. Então, por exemplo, se você tem emissário submarino, praticamente tudo que vai para o esgoto vai para o mar, né? Porque essas partículas são bem pequenas. Se você tem um sistema de tratamento de esgoto complexo, ele vai tirar acima de 90% dessas fibras. Então, para combater essa questão, a gente tem que atacar o problema de outra forma e conversar com outros atores. Né? Entender como que um tecido pode ser melhor estruturado para perder menos fibras e assim por diante. Não, esse era o meu comentário, assim, que dentro dessa cadeia de pensamento sistêmico, né, o interessante seria buscar a causa e não combater as consequências, né? Seria Exatamente. usar menos e menos ou ter planos em que a gente pudesse progredir para um contexto onde a gente não usasse mais esse tipo de coisa.
Nesse sentido, o Brasil ele está bem avançado porque o Brasil tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos que traz os instrumentos que estão alinhados com essa estratégia de combate do lixo no mar. Isso então já tem na nossa legislação e a gente pode se valer disso. O que tem que se fazer é transformar isso, que é um pouco genérico, em ações práticas. E nesse sentido a gente buscar encadear essas diferentes ações e fazer essa visão holística que você mencionou, uma visão integrada. Porque, por exemplo, não necessariamente o uso de um item plástico é danoso para o meio ambiente. Você, para chegar a essa conclusão, você precisa ter vários considerandos. Às vezes a gente vê as campanhas e por trás dessas campanhas tem uma visão muito simplista ou eventualmente tem outros interesses por trás. Então o que a gente tem hoje? A gente tem plásticos, itens plásticos, principalmente embalagens descartáveis indo parar no mar. Essa conta não fecha. Então o que você tem que fazer? Fechar a torneira e fazer parar de ir para o mar. E quando vai para o mar, o custo disso é absurdo, né? Que a sociedade fica assimilando. Então, quando você fecha essa torneira e faz com que esses resíduos eles voltem dentro de uma lógica de economia circular, você pode ter outros arranjos do tipo, será que o algodão, será que o papel, eles são mais interessantes do ponto de vista da pegada ecológica e não só na questão do lixo no mar, em termos de consumo de água, emissão de carbono, sequestro de carbono, ou seja, impactos na biodiversidade, porque você tem a supressão de hábitats. Então, essa visão mais holística, que é chamada de análise do ciclo de vida, ela é fundamental para que a gente possa, então, ter opções e ter informações para a sociedade poder entender o que ela tem que fazer. Se ela tem que parar de usar o single use, né, o descartável, ou não. Se o single use, dentro de um determinado cenário, é o melhor dentro dessa visão mais holística. E isso é uma informação que não está disponível para a sociedade, ela não existe. Tem uma coisa importante que você comentou, porque assim, a gente já tem várias tecnologias, né? As coisas que já são biodegradáveis para essas coisas que a gente tem um uso muito imediato, né? Um uso único ou poucas vezes, né? Embalagens com fécula da mandioca, com a fibra da banana, existe uma série de coisas. Existe um hábito talvez cultural dos países de primeiro mundo, por exemplo, aqui o pessoal levanta muito essa questão, né, da reutilização do plástico para a criação de combustíveis, etc, etc. Eu tendo a encarar isso como uma dependência do uso tecnológico, porque aí você não está enviando um sinal para aquele sistema de que aquilo é nocivo, né? Uhum. Se você faz uma reutilização, aí entra a questão de auditoria energética, quanto que custa para transformar aquilo em energia de novo, qual é o tipo de poluição que vem daquilo ali, etc, Uhum. etc. Ao invés de fazer o que você está falando aí, que é muito mais inteligente, que é fechar a torneira e ver quais são as opções Uhum. mais harmoniosas com relação ao meio ambiente, né? Exato. Alexandre, eu queria assim, eu queria tentar compartilhar com as pessoas que estão ouvindo a gente, do ponto de vista individual, o que a gente pode fazer sem esperar a questão das políticas públicas, né? Como que a gente pode fazer para propulsionar as políticas públicas a partir da nossa ponta, ao invés de esperar que as coisas se tornem regras, leis ou sejam reforçadas por esse outro lado, né? Eu acredito que a gente tem alguns caminhos bem à nossa mão. Deles é o consumo consciente, você usar aquilo que realmente você precisa, né? O tipo de material que você precisa, e aí vai uma ação baseada na informação ou nas suas convicções, né? Então o indivíduo tem o direito de tomar suas decisões e ele vai buscar algum caminho, do tipo, vou usar determinado tipo de material para embalar ou não vou utilizar, mas isso requer uma avaliação um pouco mais abrangente para a qual a gente ainda não tem informações disponíveis até o momento. Então é um caminho. Outro caminho é atuar no controle social. O controle social ele é muito importante, que faz com que a gente, enquanto cidadãos, exerça a nossa cidadania e pressione as instituições que têm responsabilidade para realizar determinados tipos de tarefa. Então, por exemplo, um grande gargalo dessa questão toda são sistemas de tratamento, de coleta e tratamento de resíduos e a deficiência de coleta seletiva e destinação adequada. Então, por exemplo, você tem municípios que, quando você olha no IBGE, falam lá que tem coleta seletiva, mas na verdade, na prática não tem.
né? Você pode até ter uma intenção de se ter, ou um esforço inicial em se ter, mas isso não é uma questão abrangente. Um exemplo muito crítico disso é um estudo que nós fizemos aqui, comparando o comportamento de uma pessoa de São Paulo, né? Aqui em São Paulo, na capital, aqui em São Paulo, e ela como turista em Ubatuba, no litoral, né? E essa mesma pessoa, com a mesma consciência, ela tem uma pegada muito mais forte no litoral do que aqui, porque lá tem aspectos relacionados a estou de férias e não quero me preocupar com isso, até questões relacionadas ao fato de que ela não sabe como é o esquema de coleta seletiva, não conhece os locais onde se destina o resíduo, né? E aí acaba colocando tudo no mesmo saco. O grande problema é que os municípios do litoral norte de São Paulo não têm mais aterros viáveis e eles têm que exportar esses resíduos para outras regiões, como é ali no caso para o Vale do Paraíba. Então tem um custo imenso para coleta, um custo imenso para transporte e um custo imenso para a destinação final. Isso tudo pago pela sociedade. Então, se você consegue fazer um mecanismo de redução dos resíduos, né, tanto pelos moradores quanto pelos turistas, né, de forma que esse resíduo possa ser reaproveitado e possa gerar riqueza, gerar outros materiais, é uma ação que traz economia. Mas isso resvala em algumas questões, né? A gente muitas vezes não entende claramente como que essas contas, né, da coleta e destinação final de lixo, elas são feitas, né, e se elas fecham ou não. É um setor ainda que precisa se valer um pouco mais da transparência para que a sociedade possa entender, será que isso realmente é necessário? Né? Será que esses volumes são realmente aqueles que são gerados? Né? Então, é importante a gente, inclusive, ter noção disso. Tem umas coisas assim, quando a gente trabalha as questões de conceitos ecológicos dentro da bioconstrução ou dentro dos assentamentos, né, de habitação humana, e quando a gente tem que ser responsável pelo tratamento do nosso lixo e do nosso esgoto, o nosso comportamento muda. Uhum. E Exatamente. isso que você estava falando aí numa escala municipal, que é, olha, eu não tenho como aterrar meu lixo, eu preciso tirar ele daqui, já começa a trazer numa escala maior esse problema de tipo assim, peraí, eu preciso avaliar o que está acontecendo aqui, porque não está funcionando. Exato. Mas no Brasil, principalmente, eu vejo que as pessoas têm essa relação com o lixo de tipo, eu resolvi quando eu botei da porta para fora. Exatamente. E não resolve, né? Como você falou, Não, a você conta está não criando um fecha outro aí. problema. Você está criando um outro problema que vai voltar para você. Mas assim, se você pensar que mesmo com relação ao cigarro, né, que tem tanta campanha, né, e tem um efeito direto na própria saúde da pessoa, muitas vezes essa argumentação ela não penetra fundo na cabeça das pessoas. E por isso que a gente tem que trabalhar com um negócio mais voltado para a emoção e não só a razão. Né? Então a educação ambiental ela trabalha duas coisas, ela trabalha o conceito, trabalha as informações, mas ela também trabalha a emoção, a beleza da natureza, a importância, né? Por isso que essas fotos que a gente vê muitas vezes de animais morrendo aprisionados por resíduos no mar, elas chocam, né? E elas são utilizadas para trazer essa emoção para essa discussão. O problema é que a gente não pode só tratar a questão com emoção, de forma que a gente precisa, então, entender como a gente faz isso. E isso acontece em várias escalas. Isso acontece na escala do indivíduo, da família, da escola, do município, do bairro. Né? Um programa que a gente tem aqui na USP, em parceria com a Plastivida, que é a Associação Socioambiental do Plástico, chama Entendo o Lixo, que é uma proposta de diálogo das pessoas com o lixo. E são basicamente 3 perguntas. Né? O que é? De onde veio e como responder e como resolver, né? Então aí você põe lá um lixo que você encontra na praia e coloca para a pessoa dela, olha assim, é uma haste flexível de limpar o ouvidinho de criança. Poxa, mas como que isso está na praia, né? Ou então uma fralda, né? Ou então uma rede de pesca, uma televisão, né? Um vaso sanitário. A gente tem vários tipos de resíduos encontrados. Aí você estabelece um diálogo com a pessoa e ela passa então a ter clareza dos caminhos que são os mais absurdos, são os mais inusitados possível. Por exemplo, você jogar o cotonete, limpa o ouvido, joga na privada e puxa a descarga. Dependendo do lugar que você mora, o caminho para o mar ele é praticamente direto. E esse é um grande Absurdo, problema. é. Alexandre, eu vou fazer o seguinte, eu vou garimpar um pouquinho essas informações que você mencionou agora e vou colocar Tá. elas junto com as notas do programa pro pessoal.
Tá bom. Eu acho que a gente fecha num tom bacana aqui, porque trazendo de volta para que é o que a gente pode fazer agora, né? Que é o que você está explicando aí, que é a gente procurar saber de onde vem, como que é o uso, para onde vai, como é que a gente resolve isso, né? Isso. Porque assim, enquanto a gente não tem, vamos dizer assim, material educacional mais disponível, enquanto a gente não tem isso como parte da cultura, o trabalho de formiguinha que a gente tem é esse, é de levar essa informação e aos pouquinhos fazer com que as pessoas, né, reflitam sobre aquilo ali e tal. Exatamente. Uma parte aqui da nossa meta aqui é a gente não ser só sustentável, mas ter um impacto positivo, porque já passou do tempo já de só tentar viver no equilíbrio, né? O estrago já foi tanto que agora a gente tem que trabalhar para Exato. regenerar, né? A gente tem que remar bastante. Alexandre, eu agradeço Né? muito o seu tempo, parabéns pelo trabalho. Acho que Obrigado, a Eric. gente encontra pessoas que trabalham com o que tem, com o que bate para elas de chamado, a gente acaba conseguindo realizar muito mais. Sem dúvida. Um exemplo aí que fica para a gente aí do seu trabalho. Vou ligar, se você tiver publicações que você queira que as pessoas tenham mais acesso mais direto, eu faço questão de ligar aí nas notas do episódio para o pessoal, tá? Legal, legal. Eu tinha mandado para você uma lista, né, de publicações, não foi? Mandou. Mandei, né? Assim, eu acho que algumas daquelas ali, principalmente aqueles relatórios gerais, eles são bem interessantes, assim, né? Enfim. Vamos ressaltar eles e vamos deixar disponível para o pessoal. Eu agradeço muito, tá? Legal. E eu agradeço aí, parabenizo o interesse nessas questões aí. É um trabalho de formiguinha também, caseiro, né? Como você disse, né? Mas é a partir dessa obstinação que a gente vai mudando algumas coisas. A gente só pode começar da gente mesmo, né? Exatamente. E o lixo, né, não é diferente, né? É da gente mesmo que começa, é isso É da mesmo. gente. Beleza, meu caro. Alexandre, muito obrigado, viu? Eu que agradeço tudo. Essa foi a entrevista, muito interessante, com bastante informação técnica e vamos dizer assim, mais profunda sobre a questão da poluição marinha. No site do Impacto Positivo, eu compartilhei essa semana um resumo do trabalho do Dmitry Orlov, os 5 estágios do colapso, muito interessante para a gente analisar o colapso da sociedade brasileira. É um colapso, não existe outro nome para definir, mas existe uma saída. E a saída é o nosso pensamento do desenho regenerativo de como criar resiliência, analisar quais são os serviços que a gente precisa para manter a nossa vida gratificante e saudável e pensar como que a gente pode fazer para suprir essas necessidades, ou seja, suprir esses serviços básicos que a gente precisa de forma autônoma, local e, enfim, em rede. Eu vou ficando por aqui. A gente vai discutindo essa semana aí os próximos convidados. A gente vai ter tem vários convidados interessantes aí na pauta do programa. Mas, mais uma vez, eu queria pedir para vocês que compartilhassem, curtissem a página, para a gente criar massa crítica de mudança positiva. Eurico Viana, vou ficando por aqui. Até a próxima.